Oi, gente! Está no ar mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E como sempre, nós estamos cheios de matérias super interessantes. Confere só o que a gente preparou. Conversamos com a doutora Érica Albuquerque sobre ectoparasitas. O doutor Maurício Fonteles nos explica como prevenir o câncer de mama em cadelas e gatas. A pedidos, nós vamos reprisar a matéria com o doutor Daniel Falcão sobre displasia coxofemoral. Tem o repórter Fuinha e ainda tem meu pet é lindo. Tudo isso é daqui a pouquinho, não sai daí. Gente, eu estou aqui com a doutora Érica Albuquerque, que atua na área de dermatologia veterinária. E para quem já acompanha a TV Pet Show desde o começo, ela já esteve aqui com a gente. Passou um tempinho sem aparecer, mas a gente sempre corre atrás, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Olha, sempre que tem dúvidas sobre dermatologia, a gente corre aqui porque ela ajuda a gente, tira todas as nossas dúvidas. E doutora, tem um assunto que as pessoas não dão tanta importância, mas que se a gente não cuidar, vira um problemão na vida dos nossos pets, né? Ectoparasitas. O que é isso, doutora? Ectoparasitas também são conhecidos como os parasitas externos. Eles se instalam no corpo dos hospedeiros, no caso os animais, e podem transmitir doenças. Eles precisam ser controlados tanto em cães quanto em gatos. Então, doutora, é o quê? Carrapato? Carrapato, pulga, ácaro, piolho são os principais. Piolho também? Não sabia não. Não sabia. Também. Doutora, e o que é que a gente faz para prevenir esses ectoparasitas? A prevenção desses ectoparasitas vai depender do animal, da idade do animal, se ele tem contato ou não com o ambiente externo, se ele tem contactantes, se ele tem algum problema de saúde que impeça o uso de algum medicamento contra ectoparasitas. Vai depender da região que ele vive. Então, o ideal é que seja passado o animal vá para o veterinário, para que o veterinário possa avaliar e verificar qual a melhor forma de prevenção desses ectoparasitas. Tem medicamentos na forma de spray líquido, tem medicamento na forma de ampola para aplicar no dorso, coleiras, comprimidos. Então, aí realmente vai precisar da avaliação do veterinário para ver o que aquele animal está precisando para a prevenção desses ectoparasitas. E muitas vezes a gente precisa fazer associação entre medicamentos também, não usar apenas um medicamento. Aí realmente vai depender do animal. Doutora, então quer dizer que eu não posso simplesmente decidir comprar um medicamento que eu quiser e dar para o meu pet. Eu tenho que saber realmente se ele vai ter alguma reação, tem que ser no médico veterinário. O ideal é que seja avaliado, seja passado por uma avaliação pelo veterinário, porque de repente aquele paciente tem algum problema renal, algum problema hepático que impeça o uso de algum medicamento, ou ele possa ter alguma hipersensibilidade a algum uso de algum medicamento contra ectoparasitas, alguma alergia. Então, realmente, o ideal é que seja passado por uma avaliação de um especialista. Doutora, e quando o animal já tem quando a gente adota, ou mesmo assim, às vezes com cuidado, mesmo assim ainda pegam, podem causar doenças? A gente tem que se preocupar mesmo com essa questão? Sim, tem. Esses ectoparasitas podem tanto causar problemas de pele, como as sarnas, doenças alérgicas à picada de ectoparasitas, como eles podem também transmitir doenças aos animais, desde uma verminose até as hemoparasitoses, erliquiose, anaplasmose, babesiose, micoplasmose felina. Então, quando um animal é encontrado com algum ectoparasita, também é indicado que ele passe por uma avaliação de um veterinário para que possa ser feito exames que possa detectar alguma infecção que aqueles ectoparasitas possam ter transmitido para os animais. Doutora Érica, tem algum sintoma que eu posso me atentar logo de princípio para que a doença não evolua e eu já traga num estágio bem avançado? Essas hemoparasitoses, elas geralmente causam sinais muito inespecíficos. Tem animais que não apresentam sintomas, só vão apresentar quando a doença já está no estágio mais avançado. E tem animais que já iniciam apresentando logo sintomas.
Pode ser desde uma apatia, que é um animal que fica mais quietinho, não faz aquela festa quando a gente chega em casa, não quer passear, não quer mais brincar. A tristeza mesmo. Isso. Anorexia, hiporexia, que é aquele animal que não quer comer ou está comendo pouquinho, nem que você dê um petisco, ele não aceita. Diarreia, vômito, emagrecimento, manchas vermelhas na pele, anemia. Então, são sinais inespecíficos, mas que realmente chamam a atenção para uma avaliação com o veterinário. Doutora, uma curiosidade, porque esses são sintomas de doenças que causam no sangue, né? Mas eles podem causar doenças de pele mesmo? Sim, temos os ácaros que podem causar sarnas, sarna demodésica, sarna notoédrica, a sarna sarcóptica, otodésica. E temos também as doenças alérgicas causadas pela picada de ectoparasitas. Geralmente são causadas pela picada de pulga, carrapato e piolho. Doutora, uma experiência que eu tive foi de levar o meu gatinho no veterinário e eu achei que ele tivesse com um pontinho de poeira, mas aquilo era ácaro. E aí eu não sabia que podia causar tudo isso, doutora. Ele tinha até as perninhas quando a gente viu no microscópio. Quer dizer, esse ácaro que você está falando que causa sarna. Esse é um tipo de ácaro. Existem vários tipos de ácaro. Esse, pelo que você está me falando, é o Lynx acarus, que é um ácaro muito comum de ser encontrado em felinos. Eles podem ou não causar problemas de pele. Tem gatos que têm alergia a esse ácaro e já tem gatos que apresentam esse ácaro no pelo e não apresentam nenhum problema de pele. Então, para os ácaros também já existe medicamento? Sim. Para todos os ectoparasitas. Tem outros medicamentos que são mais específicos, que só pegam ácaro ou só pegam carrapato e pulga. Então, daí a importância de uma avaliação para verificar qual o melhor medicamento usar naquele animal. Doutora Érica, muitíssimo obrigada, mas Obrigada. Antes de terminar, eu gostaria que você falasse a importância de sempre procurar um médico veterinário. Claro. No caso de ectoparasitas, é sempre importante a avaliação de um veterinário, não só para a prevenção dos ectoparasitas, mas como também para investigar se aquele animalzinho não está com alguma hemoparasitose, já que, como foi falado, muitas hemoparasitoses são assintomáticas. Ok, doutora, e para entrar em contato? Pode entrar em contato pelo Instagram ou pelo telefone da clínica. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. E olha, não saia daí porque no próximo bloco a gente tem uma entrevista com o Dr. Maurício Fontelli sobre a prevenção do câncer de mama em cadelas e gatas. Ótimo. Olha só quem está aqui comigo, gente, o Dr. Maurício Fontelli. Tudo bem, doutor? Tudo bem, que ótimo estar aqui de volta. O doutor Maurício, ele deu uma verdadeira aula pra gente. Doutor, a repercussão foi grande, até porque o assunto é oncologia. Ah, isso, é de se Doutor esperar. Maurício, ele é pós-graduado em oncologia e nós falamos de uma maneira geral da oncologia. Sim. Só que, doutor, surgiram muitas dúvidas, as pessoas querendo saber sobre o câncer de mama, aproveitar que passou aí o Outubro Rosa, isso. que também existe esse movimento na medicina veterinária, Sim, né? existe, Isso, doutor? existe. Há alguns anos a gente vem conscientizando as pessoas com relação ao câncer de mama também entre os nossos animais de companhia e a semelhança da medicina humana tem se pensado no Outubro Rosa veterinário também. Doutor, estamos cheios de dúvidas aqui para o senhor socorrer a gente. Pois não. A primeira curiosidade, muita gente pergunta, a maior incidência é em cadelas ou em gatas? Na realidade, a gente tem uma incidência maior em cadelas, né? Acredita-se que a incidência maior em cadelas, ela se dá pelo fato das gatas serem castradas normalmente mais frequentemente do que as cadelas. E como a castração, a gente vai já discursar sobre isso, ela é um fator preventivo para o câncer de mama, então a gente tem observado que o câncer de mama nas cadelas é mais frequente, talvez por esse motivo, e com uma pequena diferença, na cadela é mais frequente, mas na gata o câncer de mama é muito mais agressivo. Ele é um câncer muito mais maligno, muito mais perigoso do que na cadela. Tem essa característica, exatamente. Quando você tem câncer de mama em gata, normalmente é um câncer de mama com progressão muito mais agressiva do que na cadela.
Então, acho que na cadela é mais fácil a cura, resumida? Sim, na cadela, ela, por ser tumores de característica um pouco menos agressiva, os protocolos de tratamento são com prognóstico mais positivo do que nas gatas. Doutor, a gente costuma muito comparar aqui a medicina humana com a veterinária, acho que está cada vez mais parecida. Isso. Aí, no caso da prevenção, em casa, eu posso ver com a minha cadela, eu já posso ter um olhar mais clínico para poder levar, ou a prevenção é feita só no veterinário? Não, eu acho que a prevenção parte de casa, né? Apesar de que o papel do profissional é muito importante, mas o primeiro sinal, aquela primeira manifestação, normalmente se dá pelo contato dos tutores com seus animais. Qualquer aumento de volume na região das mamas, tanto de gatas como de cadelas, que aparentemente às vezes passa desapercebido, por exemplo, eu vi um pequeno nódulo na mama da cadela ou da gata, mas é muito pequenininho. Na realidade, esse é o primeiro sinal de alerta aos tutores. Apareceu qualquer manifestação de aumento de volume na mama, já é um indicativo a ser levado ao veterinário e a partir daí vai se tomar os protocolos de avaliação dessas formações nodulares. Uma pequena observação, as gatas e as cadelas não castradas, os tutores têm que ter mais cuidado. Aquelas que são castradas, a atenção é um pouco menor. Não castrou, observação redobrada. Mas de qualquer forma, tem que ter sempre essa atenção. Sim, mesmo sempre essa atenção. Agora, quanto mais tarde você castrar a cadela, maior o risco de tumores mamários, então a atenção é maior, né? Aqueles animais que foram castrados muito precocemente, a atenção é mais relaxada. Aproveitando que o senhor falou em castração, então o senhor pode afirmar que castração é a melhor prevenção? A castração, baseado no que a gente tem observado pela incidência de tumores de mamas em cadelas e em gatas, a gente tem observado que a melhor conduta a ser tomada é a castração precoce, porque ela faz diferença sim. A gente tem estudos que demonstram que o fato de você tirar a atividade hormonal desses animais precocemente diminui o estímulo sobre a mama e isso previne o aparecimento de tumores mamários. Lembrando, isso não exclui, né? O paciente castrado, ele não significa que ele não vai ter, mas isso diminui muito a incidência, diminui a incidência consideravelmente, o que nos indica a castração precoce. Entre as cadelas e gatas, o ideal é que seja feita a castração antes do segundo cio, né? Alguns autores avaliam que é melhor antes do primeiro cio e alguns autores acham que entre o primeiro e o segundo cio. Então, no máximo, até antes do segundo cio desses animais, esses animais devem ser submetidos à castração. Entendi. Doutor, e se infelizmente chegar a ser diagnosticado, como é que deve proceder? Do mesmo jeito dos humanos? Químio, tudo? Sim. A terapêutica do câncer da cadela e na gata segue mais ou menos os mesmos protocolos humanos, né? Apesar de que na medicina humana você tem mais recursos. Mas basicamente é essa, avaliação, diagnóstico precoce, e esse diagnóstico precoce e avaliação precoce é que vão determinar se o melhor caminho é cirurgia ou só a quimioterapia ou os dois consociados. O que a gente observa é que o diagnóstico precoce, quanto mais cedo você perceber a presença dessas nodulações na mama, mais fácil vai ser o tratamento, melhor vai ser o prognóstico. Aí voltamos àquele assunto, prevenção é tudo, igual ao ser humano. Então se você tiver a percepção de ver um pequeno nódulo que às vezes passa desapercebido, mas é só um pequeno nódulo, não interessa. Fez um bom diagnóstico e precoce, normalmente esses animais ficam curados, às vezes com pequena intervenção cirúrgica, às vezes procedimentos menos invasivos. Diagnósticos tardios complicam o prognóstico e complicam também o tratamento. Entendi, doutor. Da outra vez eu perguntei, mas novamente a gente recebeu muitas perguntas sobre isso. Acho que é uma curiosidade geral. Anticoncepcional. Faz toda a diferença. Estudos têm mostrado que o uso de contraceptivos hormonais, né, tanto em gatas como em cadelas, aumenta a incidência de tumores mamários. Isso já é uma coisa meio que consenso entre os veterinários e é tanto que essas drogas vêm entrando em desuso no consumo entre os veterinários. Até que surjam drogas mais modernas, menos agressivas para a proliferação mamária, a gente contraindica o uso de progestagem porque existem trabalhos que mostram que os progestágenos podem ser indutores de neoplasias mamárias. Olha, gente, é o que eu sempre digo, quando o doutor Maurício vem aqui, é uma verdadeira aula, eu queria perguntar muito mais coisas e eu já vou aqui deixando ele se comprometendo para voltar, porque surgem muitas dúvidas, doutor. Sim, muito obrigada. E é uma coisa que está muito no nosso convívio do dia a dia, né? Quem não conhece uma pessoa que teve câncer de mama, agora lembrando, a gente deixa muito claro para todos os tutores, é que nunca se esqueça, a prevenção começa em casa, na identificação dos patógenos de mama, nódulos, crescimentos anormais, uma coisa diferente do que está acostumado, e levar o seu veterinário, leva o seu veterinário, a sua clínica de confiança, aquele veterinário que te acompanha, e se for necessário,
esse veterinário não se sentir habilitado, ele vai encaminhar para um oncologista. Mas nunca se esqueça, o seu veterinário, a sua clínica é que pode lhe dar toda a orientação segura para que você possa proceder junto ao seu animalzinho tão amado. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. E olha, não saiam daí, porque no próximo bloco a gente tem uma entrevista com o doutor Daniel Falcão sobre displasia coxofemoral. Gente, eu estou aqui com o doutor Daniel Falcão, que é médico veterinário e atua na área de ortopedia. Tudo bem, doutor Daniel? Tudo bem. Doutor, o assunto de hoje é muito polêmico. É verdade. E muita gente já pediu pra gente falar sobre isso. Displasia coxofemoral. O que é isso, doutor? Bem, a displasia coxofemoral é uma doença que acontece devido a uma má formação dos ossos do quadril e da musculatura do quadril do animal. E a causa disso ela é genética. Então, doutor, não tem... É uma coisa que vem de pai para filho. Como é que eu faço para evitar ter um cãozinho com a displasia? Bem, para você poder evitar que isso aconteça, o ideal, na hora da aquisição do filhote, é você solicitar ao canil, ao local de onde você está comprando, um exame comprobatório radiográfico de que nem o pai, nem a mãe desse filhotinho que você está pensando em adquirir tem a displasia coxofemoral. Tem que pedir um exame que comprove a negatividade do pai e da mãe para essa doença. Entendi. Então, quer dizer, é muito importante falar que eu posso exigir esse laudo, eu posso, quando eu for adquirir, eu posso mesmo pedir. Eles têm a obrigação de me dar? Na verdade, se você estiver indo em um local de criação séria, ele já tem isso para lhe apresentar. Entendi. Se por acaso esse exame não aparecer, você solicita. Mas o normal já é, na aquisição, ele já apresentar que o pai e mãe daquele filhotinho não tem a doença. Aí uma coisa que você está me falando, mesmo eu solicitando e tendo esse laudo dizendo que não tem, ainda corre o risco de o animal ter, é isso, doutor? Tem alguns detalhes que a gente tem que atentar, que a idade do pai e da mãe do filhotinho nesse laudo, eles já devem ter 24 meses de vida completos. O exame, o pai e a mãe não podem ter menos que 24 meses de vida na hora do exame. Doutor, e existem raças que têm uma predisposição? Tem sim. As maiores raças que costumam ter esse problema de grande porte são o Labrador, o Golden, Rottweiler e Pastor Alemão. Então quer dizer que são raças grandes? Isso, a displasia coxofemoral ela é mais comum em cães de grande porte, embora possa afetar cães de pequeno também, mas é bem incomum. Doutor, um exemplo, eu tenho um cão, não tenho laudo, não sabia disso, estou sabendo agora, e aí eu começo a perceber o que é que eu posso perceber nele para eu me atentar e achar que ele tem a displasia. Não, geralmente, o que vai chamar a atenção é aquele cãozinho que, filhote, via de regra, ele é muito espertinho, gosta de brincar. E tem aquele filhote que você chega em casa, ele faz a festinha ali, mas ele faz a festinha dele sentadinho, ele não vem até você. Ou então, às vezes, aquele filhote que a gente diz assim, nossa, como ele é educado, ele não sobe no sofá, se eu boto ele no sofá, ele não pula. Na verdade, ele não faz isso porque a displasia coxofemoral causa dor no quadril. Então, ele não consegue realmente fazer o subir, o pular das coisas, ficar em pezinho em você para te recepcionar. Então, essas coisas que todo filhote deveria fazer e, de repente, o seu não faz, chama para passear e ele senta no chão, não quer andar, no passeio anda 2 minutinhos, já cansa, isso já são coisas que vão chamando a atenção da gente, essa intolerância ao exercício. Doutor, então quer dizer que um filhote quieto demais eu já tenho que me preocupar, que não é o natural, né? Não é o natural, desde que seja um filhote vacinado, enfugado, tá comendo tudo direitinho e ele tá ali na dele, não quer brincar, você vê que ele tem vontade de ir, mas ele não vai, isso já acende uma luz amarela pra gente. Entendi. Doutor, e aí uma vez diagnosticado, tem tratamento? Tem tratamento sim, e o tratamento ele é cirúrgico. Como a doença se caracteriza... Só é cirúrgico, doutor? Isso, somente cirúrgico. Porque a doença ela se caracteriza por uma má formação do quadril. Então os ossos não encaixam direitinho, como a gente nota bem na radiografia.
E aí a resolução é por meio de você ou retirar a cabeça do fêmur ou colocar uma prótese, para que o paciente deixe de sentir dor e dessa maneira passe a ter uma vida na medida do possível normal. Mas assim, fica normal, é porque é um assunto até novo pra gente, fica normal mesmo? Olha, o grande divisor de águas do tratamento da displasia coxofemoral é a dor. O paciente com displasia ele vai ter dor. Após a cirurgia, você tira a origem da dor, mas como cada paciente vai se comportar, aí a gente depende do tempo para ver. Tem paciente que consegue desenvolver um caminhar quase normal, que você nem percebe, mas tem paciente que você nota. Um passinho mais curto, um passinho mais rápido, porque você nunca vai ter de novo aquele quadril 100%. Entendi, doutor. Sabendo disso tudo, eu acho assim, até crueldade das pessoas colocarem para cruzar, sabendo que já tem essa doença. Então o senhor aconselha, então, que seja castrado. Se eu tenho a consciência de que meu cão... Isso, exatamente. Se fez o exame, comprovou pela radiografia que o cão tem o problema, a indicação é não reproduzir, para não passar isso para frente. Entendi. E você recebe muitos casos assim? Recebo bastante. Eu atendo em média 3 a 4 pacientes por semana com displasia coxofemoral. Então, doutor, antes de encerrar, é um assunto, eu acho que vão surgir várias dúvidas, eu espero que você tenha disponibilidade para voltar e nos explicar, porque é um assunto seríssimo. Mas antes de encerrar, acho que você devia falar da importância de procurar bons criadores, de sempre estar atento às informações. Isso, exatamente. É muito importante sempre procurar por criadores sérios e eles naturalmente vão apresentar isso que a gente conversou aqui. Eles já vão, no ato da aquisição do filhote, apresentar o exame comprobatório que pai e mãe não têm, que isso é o mais importante, certo? E na dúvida é procurar o veterinário, que é a pessoa que mais vai poder lhe indicar não só do que fazer se o seu animal tiver problema, mas às vezes você já procurar o veterinário antes mesmo da aquisição do filhotinho para você receber todas as orientações possíveis. Doutor Daniel, mais uma vez, muitíssimo obrigada. De nada. E aí, gente, estão curtindo o programa? Olha, mas ainda não acabou. Qual será a novidade do Fuinha hoje, hein? Seja bem-vindo, Fuinha! Nha, 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 nha. Olá, pessoal! Mais informações sobre hamsters. Nas gaiolas, mantenha a roda de exercícios longe das escadinhas. Eles podem sofrer uma queda, causando lesões graves. Nham, nham. Nham, 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 nham. Cuidado! Ao apresentar seus hamsters a outras pessoas, eles podem se intimidar, ficar com medo e morder. Domestique o seu hamster jovem, brincando diariamente com ele e o recompensando com verduras. Mantenha sua gaiola fora do alcance de outros animais. Isso pode ser uma ameaça para seu hamster. Importante, mantenha as sementes do seu hamster quentes e secas. A umidade pode causar infecções mortais. Fucei e descobri que... Atenção! Atenção! Não deixe 2 hamsters viverem juntos na mesma gaiola, mesmo da mesma ninhada. Muitas vezes irão se reproduzir e lutarão até a morte, em defesa própria. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam um mundo melhor. Repórter Fuinha informou. Fui! E aí, gostaram do programa? Foi bom, né? Mas infelizmente está chegando ao fim. Só que dá tempo de eu dar aquele recadinho básico. Você tem alguma dúvida, quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com seu bichinho de estimação e manda aqui pro nosso WhatsApp. E não esquece, o nosso encontro é semanal, tem que ficar ligadinho aqui no horário. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!